Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 5 de agosto de 2020. Quer notícia bombástica, Lucimar? Mais que a de ontem? Mais que a de ontem. A notícia de ontem, ela não é bombástica, é uma notícia dolorosa, uma notícia triste, trágica. Bombástica é quando se descobre que autoridades importantes, autoridades mundiais, poderiam ter evitado o ocorrido ontem e nada fizeram. A notícia bombástica deste canal, Brasil Agora, é a seguinte: a ONU sabia que algo terrível estava para acontecer no Líbano. A ONU sabia que algo terrível estava para acontecer no Líbano e não fez nada. Vamos lá. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu ao governo libanês que desarme o grupo militante Hezbollah em um relatório que ele pretende apresentar ao Conselho de Segurança das Nações Unidas na próxima terça-feira. Guterres apresentou um relatório publicado no site da ONU no início desta semana, antes da explosão de Beirute, que dizia: a manutenção... Prestem atenção o que dizia o relatório apresentado pelo secretário-geral. Antes da explosão, tá? Antes da explosão, atenção, antes da explosão. A manutenção de armas não autorizadas fora do controle de Estado pelo Hezbollah e outros grupos armados não estatais representa uma violação persistente da Resolução 1701 de 2006 e é uma preocupação séria. Peço ao governo do Líbano que tome todas as medidas necessárias para garantir a plena implementação das disposições relevantes dos acordos de Taif e das resoluções 1559 de 2004, 1680 de 2006, que exigem o desarmamento de todos os grupos armados no Líbano para que não haja armas de autoridades no Líbano além das do Estado libanês. Você pode ler de novo, mais uma vez, esse trechinho aqui, onde ele diz aqui, né? Ele diz... Peço ao governo? Leia novamente esse trechinho. Vamos lá. Peço ao governo do Líbano... É o secretário-geral das Nações Unidas pedindo ao governo do Líbano. Peço ao governo do Líbano que tome todas as medidas necessárias para garantir a plena implementação das disposições relevantes dos acordos de Taif e das resoluções 1559 de 2004 e 1680 de 2006, que exigem o desarmamento de todos os grupos armados do Líbano para que não haja armas ou autoridades no Líbano além das do Estado libanês. Bom, em primeiro lugar, uma preocupação enorme do secretário-geral das Nações Unidas quando, 2 dias antes, né? 2 dias antes do ocorrido. A matéria não disse há 2 dias antes, mas foi sim, isso foi no começo ou no final de semana. O secretário-geral pede que o governo do Líbano acabe com grupos armados que não são propriamente autoridades estatais. Bem, em primeiro lugar, existe uma hipocrisia muito grande aí. Todo mundo está sabendo que o Hezbollah vem prometendo destruir Israel há décadas. E todo mundo lá na ONU está sabendo que o Hezbollah é como as Farc aqui, que foram colocadas no governo, foram, digamos assim, legitimadas. É aquela história que dizia Lula aos companheiros lá das guerrilhas, né? Companheiros, vocês têm que entrar para a política. Pois foi o que o Hezbollah fez. Aliás, o Hezbollah tem um ministro da saúde, mas queria fazer também o ministro da agricultura. Depois nós vamos ver por quê. Todo mundo lá na ONU sabia que o Hezbollah era o grande perigo no Líbano. É o grande perigo no Líbano. Por quê? Porque uma hora Israel poderá retalhar pesadamente, já que o Hezbollah tem ameaçado destruir Israel. Israel precisa lutar pela sua sobrevivência. E por conta do Hezbollah,
um povo que não tem a mais mínima responsabilidade, nem o mínimo amor possível aos seus compatriotas, aos seus irmãos, por conta da sua irresponsabilidade, poderiam levar uma situação trágica para o Líbano. Eles não se importam com isso. Querem porque querem a guerra. Bem, a ONU sempre soube disso. Por que não fizeram nada antes? Mas o mais suspeito dessa história é que apenas 2 ou 3 dias antes do acontecido, a ONU estava preocupadíssima. Vai dar caca. Eles sabiam. Que informações preciosas são essas da ONU? Agora, isso aqui é só uma parte da nossa afirmativa, é só uma parte do porquê nós estamos dizendo, afirmando que a ONU sabia do que estava para acontecer. A outra parte saiu no Jerusalém Post. Parece, o que se refere a um vídeo? Há um vídeo que está circulando na internet, depois do que aconteceu ontem, né? Onde o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah... Isso está onde? Isso está no The Jerusalem Post. Onde o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, ameaçava no passado destruir Israel, causando uma enorme explosão no porto de Haifa, usando tanques de amônia, que segundo ele seriam como uma explosão nuclear. Esse vídeo, só um minutinho, este vídeo foi gravado no ano retrasado, em 2018, e está circulando aí de novo pelas redes. Além disso, o Hezbollah supostamente procurou adquirir nitrato de amônio via Síria desde 2009 e tentou se infiltrar no Ministério da Agricultura do Líbano para fazê-lo, de acordo com o vazamento de informações diplomáticas. Aí está, é aí que eu queria que você chegasse. O Hezbollah queria assumir também, além do Ministério da Saúde, a pasta do Ministério da Agricultura, para importar adubo do Líbano e esse nitrato de amônia. Da Síria, né? Da Síria, perdão. Importaram da Síria, via Homs. Bem, qual era a ideia? A ideia era produzir uma bomba muito forte, uma bomba semelhante, o poder destrutivo semelhante a uma bomba atômica, com outros materiais. Quem disse isso? Quem levou essa informação ao conhecimento do Jerusalém Post? Essas informações vazaram de autoridades diplomáticas. Quem são essas autoridades diplomáticas? As mesmas que alertaram a ONU, supostamente. Há 2 dias atrás, a ONU faz um documento às pressas dizendo que é preciso parar os grupos radicais no Líbano. E agora, autoridades diplomáticas revelam quais eram os verdadeiros planos do Hezbollah. As imagens de arquivo estão circulando na sequência da grande explosão no Líbano, que matou mais de 100 pessoas e feriu aproximadamente 4.000, deixando centenas de desaparecidas. Ela ilustra a tragédia terrorista do Hezbollah de atacar civis para assassinatos em massa, apesar da alegação da organização de que está resistindo a Israel ao defender o Líbano. Nós estamos aqui nos armando até os dentes porque nós precisamos resistir a esses imperialistas israelenses. Daí o resultado. E em 16 de fevereiro de 2016, Nasrallah também disse que a amônia está armazenada em Haifa e que existem 15.000 toneladas de gás em Haifa e que explosões podem causar a morte de dezenas de milhares de pessoas. O especialista acrescentou que isso é exatamente como uma bomba nuclear. Em outras palavras, o Líbano também tem uma bomba nuclear. Isto não é um exagero. Isso disse o Nasrallah rindo, está no vídeo. Ele aparece dizendo, rindo, que o Líbano também tinha uma bomba atômica. Nasrallah disse à plateia que, com vários mísseis, seu grupo terrorista poderia disparar a amônia com o mesmo impacto de uma arma nuclear.
Ele disse que consultou especialistas e que 800 mil pessoas seriam afetadas e dezenas de milhares de mortos. Em fevereiro de 2017, ele fez outro discurso mencionando a amônia armazenada em Haifa. Na TV Al-Mayadeen, ele disse que foi tomada uma decisão há vários dias e que tanques de armazenamento de amônia devem ser esvaziados. Ele alegou que era porque a resistência havia falado sobre os tanques de armazenamento. Bem, a resistência aqui, no caso, ele está se referindo ao Serviço Secreto de Israel ou então a autoridades altos cargos diplomáticos que sabiam do que poderia acontecer. Bem, dois problemas aqui. É verdade que em Haifa existe muito gás, e esse gás está vindo da bacia de Leviatã, que fica a 150 quilômetros do porto de Haifa. Bem, além disso, a ideia de Nasrallah era fazer com que chegasse ao porto de Haifa também um grande carregamento de amônia. Bem, imaginem um desses navios tanque, desses navios petroleiros chegando com amônia, estacionando no porto de Haifa. Imaginem uma explosão no navio juntamente com o gás armazenado no porto de Haifa. Era exatamente essa a ideia de Nasrallah. Só que, por estranho que pareça, tudo isso aconteceu no seu próprio país. Agora vejam outro detalhe. Vamos ver se nós temos tempo, né? Porque pode ser que precisemos fazer a nossa primeira baldeação. Olha só, estamos estourando no tempo. Então vamos lá. Muito bem, uma baldeação coroada de êxito. O Nasrallah, além de planejar essa grande explosão, que na verdade seria, segundo a teoria de Nasrallah, uma bomba tão impactante quanto uma bomba atômica. E ele tinha razão. Pelo menos a destruição que nós vimos no Líbano mostra. É praticamente uma bomba atômica. Isso ele queria para Israel, né? Destruição em massa. Agora, outro detalhe. Eu tenho dito já há muito tempo nesse canal que o Hezbollah armazena 150 mil projéteis entre mísseis e foguetes. Certo? Verdade. Não porque eu tenho bola de cristal. Isso quem disse foi o próprio Nasrallah no ano passado. Hassan Nasrallah disse: o Hezbollah, é muito lá, né? Muito lá no final, né? Ele disse: o Hezbollah possui hoje 150 mil projéteis entre mísseis e foguetes que podem ser guiados por computador. Ok, Israel? Bem, acontece que uma das ideias que passava na cabeça desse indivíduo era colocar amônia e gás dentro dos mísseis, como ogivas, por exemplo, dos mísseis, com amônia e gás. Por quê? Porque, segundo Nasrallah, o impacto seria maior. Agora pergunto, dona Lucimar, melhor Lucimar, né? Por falar em Lucimar, eu quero mandar um abraço pro Cadinho. Meu amigo Cadinho. Sim, o Cadinho Rouco. Tem dado umas dicas, sensacionais. Fantásticas. Muito bom. Obrigado, Cadinho Rouco. Um abraço, irmão. Imagine o seguinte. Esses 150 mil projéteis estavam em algum lugar. É bem provável, pelas imagens do Líbano, que estavam lá, naquele grande edifício, que são, na verdade, meio que silos, né? Isso. Provavelmente estavam lá no subsolo daquele grande edifício. 150 mil projéteis. Quem sabe ontem, antes da explosão, estavam lá os soldados do Hezbollah tentando colocar amônia, dentro dos... pólvora, gás, sabe-se lá mais o que, dentro dos mísseis. Por quê? Porque 2 dias antes havia chego no porto de Beirute 2 navios vindos da Ucrânia, que traziam explosivos. Quem sabe, com a vinda desses navios, começou ali no porto mesmo uma operação de
carregamento de ogiva, por assim dizer, acho que pode ser usado esse termo. Estavam lá montando as ogivas. Algo pode ter dado errado, um circuito, um curto-circuito, sei lá, e bam. Ou talvez, de repente, um incêndio, por conta talvez dos fogos de artifício. Sim, do incêndio, né? Exato. Foi um pulo ali para uma explosão, uma primeira explosão, depois uma segunda e finalmente a terceira, com aquele aspecto de bomba atômica. Pois é. Já imaginou o pessoal montando as bombas para destruir Israel? E um anjo do Senhor vai lá e diz, não, vocês não farão isso. Por que eu digo anjo do Senhor? Porque na guerra do Yom Kippur há relatos de que os anjos do Senhor agiram por Israel. Então, temos aqui que não temos motivo para duvidar disso, porque foi uma guerra ganha de modo sobrenatural. Um dia nós vamos falar sobre isso. Muito interessante. Os árabes diziam, nós víamos como anjos pilotando aviões. Quem sabe um anjo do Senhor foi lá e disse, não, vocês não farão isso. Sim, é polêmico, porque muita gente inocente pode ter morrido também. Mas a questão é essa. Todo país que abriga gente ruim acaba sofrendo por isso. Vejam o caso, por exemplo, de um grande país, o maior país da América do Sul. Quanto o povo de bem tem sofrido por eleger gente ruim. É ou não é? É verdade. Pura verdade. Vamos terminar? Vamos embora? Demos a nossa notícia bombástica. A ONU sabia. Por falar em ONU e por falar em bombástico, eu estou com o mesmo problema de Donald Trump. O Donald Trump está com problema? Sim, ele tem muitos problemas. Primeiro... Novidade? Tem muitos problemas. Novidade é que Donald Trump tem problema. Pois é, tem. E eu tenho os mesmos problemas. Mesmos problemas. Recebi, acho que você não sabe, essa notícia vai te pegar também de surpresa. Será bombástica para ti. Pena que os amigos não podem ver. Mas eu recebi um cartão postal de alguém que nos acompanha lá da Austrália. Olha! Só que não veio aqui para o nosso endereço. Ele não sabia o endereço. Sabia que eu morava em Cascavel e mandou para Alexandre Belei, em Cascavel. Mandou para o correio um cartão postal da Austrália. Veja que interessante. O funcionário do correio, acho que ele é o chefe da seção lá, ele é inscrito no canal. E olhou aquele cartão postal aberto, o texto aberto, endereço, o remetente exposto ali, olhou e falou, não, mas espera aí, isso aqui é o professor Belei, eu conheço. Me escreveu hoje dizendo, professor, alguém te mandou um cartão postal lá da Austrália. Ele fotografou o cartão e mandou por e-mail. Que legal. Aí eu fui ver o cartão, né? O cartão era uns puxões de orelha. É um brasileiro que está na Austrália desde o final dos anos 70. Diz que eu falo, a minha pronúncia em inglês é toda errada. Eu não falo, não é para falar YouTube, é para falar YouTube. O que é muro? O que é muro? Ele me deu outros puxões de orelha. Muro em inglês? Não, wall, né? Mas ele disse que eu pronuncio errado wall. Wall. Mas os australianos, eu fiz uma época um curso de inglês e a minha professora dizia que o australiano o inglês do australiano é assim, bem diferente mesmo. O australiano é diferente, ele é totalmente diferente. Você já viu o crocodilo Dundee? Eu adoro a Austrália, gente. Eu acho linda, maravilhosa. Tá cheio de... Não importa como é que é. O que é? Tubarão e canguru lá na Austrália. Pois é. Não, eu também gosto da Austrália, tudo bem. Jacaré, por exemplo, tem um jacaré crocodilo, né? Jacaré não, jacaré tem aqui, lá tem crocodilo, né? Tem um crocodilo Dundee. É mesmo? Ele tá querendo me desmotivar. Não, é porque se eu pudesse escolher, ela já me falou do sonho de viver num país de língua inglesa. E o primeiro país que lhe vem à mente é a Austrália. Ele falou, minha filha,
vão para os Estados Unidos, o máximo ali o Canadá, na fronteira com os Estados Unidos. Para quê? Para a Austrália. É muito frio, os Estados Unidos, Canadá, muito frio. Uma frio, época eu acompanhava um canal o frio é de um australiano de Sydney. Crocodilo Dundee? Não. E ele fazia vídeos, ele andava pela cidade. Eu ficava, assim, o dia inteiro. Se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro, mas eu assistia. Apaixonado. O dia inteiro vendo vídeo. É lindo demais. A Austrália é linda demais. O dia inteiro vendo vídeo. E eles têm um estilo de vida que eu amo. amo. Comer o que daí? Bom, posso terminar? Pô, você não me deixa terminar nada. Eu vou falar um negócio e me interrompe. Pela primeira vez eu não deixo ele falar, né? É brincadeira. A gente tem que ter respeito com o telespectador. É mesmo, sabia? É bom ter respeito. Crocodilo. Aí, tá lá, um monte de puxão de orelha. Acontece que esse é o problema de Donald Trump hoje. Donald Trump assinou lá um documento liberando milhões de dólares para os parques nacionais. Entre um dos parques está este, de nome que eu não sei pronunciar. É o parque mais famoso dos Estados Unidos. É o Yosemite. Ele pronunciou assim. Yosemite. E a galera caiu de pau. Onde já se viu, não é assim que pronuncia Yosemite. Yosemite, algo assim. E ele falou Yosemite. Algo como eu sou semita. Ai, meu Deus. E aí, imperdoável, querem a cabeça do homem. Querem a cabeça do homem. Não pode ter um presidente que não sabe pronunciar o nome de um parque. O mesmo tem acontecido comigo. Agora, as minhas gafes são maiores, né? Dia desses eu disse que o Putin era da CIA. O Crocodilo Dundee também era da CIA. Deixa eu só concluir a Austrália. Não. Corta. Uma coisa que eu amo. Veja lá se a gente já tem que fazer a baldeação. É mesmo. Nós já estamos há 2 horas aqui. Eu quero contar. Não, o povo não quer saber, assim, meu bem. Uma coisinha que eu amei. Uma das coisas. O pessoal lá na Austrália, eles vão à praia. Lá não tem vendedor nas praias, sabe? Falando, quer isso, quer aquilo, olha o sorvete, olha o não sei o quê. Ó, raladinho, não, mas aí não, mas tem que ter. O pessoal vai à praia lá para ler, é um silêncio, a praia é um silêncio, os parques, tudo é um silêncio, não tem gritaria. Mas sabe por que o povo vai pra praia ler? Porque não dá pra entrar na água. Entrou na água, o tubarão pega. Não é tem que ficar assim. lendo. Não é assim. E aí passa o vendedor lá, raspadinha. Silêncio, estamos lendo. Gente, eu amo aquilo. Não, chega. Até amanhã, se Deus quiser. Até, gente, até mais. Muito obrigado. Muito obrigada. O pessoal acha que você me confunde com isso. Muito obrigada. Quero agradecer a todos que estão mandando lá os recadinhos. Eu tenho lido, não respondo alguns porque são muitos, tá? Ela tem os dedos muito grossos e o teclado é pequenininho, ela não consegue responder. Eu sou uma dona de casa, tá? Além desse trabalho aqui, eu sou uma dona de casa, eu tenho muitos afazeres, então assim, não me sobra muito tempo, mas o tempo que eu tenho, eu tô lá, tá? Dando coraçãozinho quando eu não posso Ela responder. cuida da casa enquanto não está vendo a Austrália. Que lindo, que show. Vai acabar o tempo. Um abraço, beijo a todos. Inscrevam-se, like, sininho. Isso, sininho barulhento. Barulhento, até amanhã. Vamos discutir a relação agora. Eu também tenho esse problema no cabelo, na testa. Fecha lá. Não, vamos Vai continuar aí. mesmo? Depois você corta, né? Como é que a gente fala? Oi, pessoal. Não. Ou então assim, ó. Oi, gente profunda. Tudo bem com vocês?